O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo santo do Advento, aonde, como sabemos, possui uma grande aproximação com o tempo da Quaresma, a fim de que possamos, pois, também no tempo que nos prepara para o Natal do Senhor, lembrarmos-nos de realidades da nossa caminhada terrena. De fato, são tantos os aspectos semelhantes entre o Advento e a Quaresma. Por exemplo, o convite à vigilância: estai atentos, reparai, prestai atenção. Sabe como é? Ao longo a gente se distrai, se entrete com outras coisas e acaba perdendo o foco. O Advento, assim como a Quaresma, chama a nossa atenção. Olhem, assim como o tema da perseverança, para não desanimarmos, mesmo diante das situações difíceis que podem abater as nossas forças, que consomem a nossa fé, que desgastam a graça de Deus que está em nós. Pois, a buscarmos então a fortalecer-nos, a não desanimar, a não entregar os pontos, ainda que experimentemos situações por vezes muito difíceis e dolorosas. A palavra também nos chama a atenção sobre a perseverança. A perseverança é aquela fidelidade constante, cotidiana, ainda quando teríamos motivos, pois, para pôr tudo a perder. A perseverança. E tem outros aspectos, como aquela que a palavra nos sugere hoje. A alegria de Deus pela alma, pelo pecador, pela ovelha que se perde e que com alegria, pois, a reencontra. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu. Isso faz referência, é claro, à ovelha perdida, ao pecador que se extraviou, que se desgarrou, mas fala também da missão da igreja, da obra em que todos nós estamos empenhados. Na nossa carteirinha de batizados tem um carimbo que já vem nela: missionário. Todos nós somos discípulos missionários, já está embutido no fato de sermos batizados. Às vezes não prestamos atenção a esse item, a esta observação: você é um missionário. Mas ser batizado significa exatamente isso: ser constituído missionário, anunciador do reino. A igreja é, portanto, por sua própria essência missionária. E o Papa Francisco nos diz que nós temos que nos constituir numa igreja em saída. Essa expressão dele
que é também a expressão do documento de Aparecida, nos fala desta necessidade e deste dever que temos como batizados de sair para irmos ao que ele também chama de as periferias da existência, as periferias da vida, que não só necessariamente aqui periferia quer dizer subúrbio, mas quer dizer lá onde a palavra de Deus, lá onde a vida, lá onde a esperança estão murchos, estão necessitados, pois, de serem reacendidas. Aliás, Papa Francisco, na sua carta sobre o Evangelho da Alegria, diz que a igreja, enquanto tal, ela tem um compromisso com três categorias, vamos dizer, de pessoas. Ela tem que cuidar daqueles que estão em casa, das 99 ovelhas que estão ao seguro, que estão no curral, que estão ali guardadinhas. Chama-se, pois, a manutenção das ovelhas que estão em casa. Elas têm que comer, elas têm que beber, elas têm que descansar. Assim também os fiéis que permanecem, que estão na igreja, que já caminham, fazem parte, pois, da nossa comunidade. Mantê-las porque senão pode se perder, se extraviar, pode pegar doença, pode morrer. Assim, a igreja então tem que fazer esta manutenção e faz à medida em que fortalece na fé estes irmãos e irmãs que, mesmo muitas vezes a duras penas, têm perseverado, estão aí e fazem parte do grêmio seguro de pertença, pois, à nossa fé. O segundo grupo de categorias é constituído das pessoas que praticaram, mas que por algum motivo interno ou externo a elas se afastaram, de modo que abandonaram a prática da fé. Ou agora estão indo só esporadicamente, ou são aqueles que vão uma vez ou outra por ocasião assim de um evento, de uma celebração especial, mas estão desanimados, afastados da fé. E o Santo Padre diz que muitas vezes até por culpa nossa, de nós que estamos na igreja, nós acabamos como que expulsando, excluindo estes irmãos da prática da fé. É aquela única ovelha que se perdeu, uma delas se perde e ele então deixa as 99 que estão ali no aprisco e vai atrás desta que se perdeu. E nós sabemos que infelizmente não é só uma ovelha, são tantos os irmãos e irmãs que abandonaram a prática da fé. Esta é a segunda categoria de pessoas a quem a igreja deve sair para ir buscar. E tem um terceiro grupo de pessoas, esse imenso. São os do que não acreditam, são os ateus, são os agnósticos, são aqueles que, portanto, estão completamente separados e distantes da fé da igreja. Ainda que hoje nós tenhamos que respeitar as diferenças, ainda que hoje tenhamos que respeitar as crenças, as religiões, o modo de viver de cada um, São João Paulo II diz que aquele mandato de Cristo, ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura e batizai-os, ele diz que ainda está vigorando, ainda não foi abolido, mesmo nós conhecendo, pois, o que seja a individualidade, o que seja a privacidade das pessoas, o que seja a subjetividade das pessoas, devemos propor, pois, o Evangelho de Cristo, que conforme diz o profeta Isaías, depois
repete o apóstolo São Paulo, a fé passa pelas orelhas, entra pelos ouvidos, faz lá um percurso pelo coração e, conforme o mesmo profeta diz, nunca mais é a mesma coisa. Assim como a chuva cai do céu, fecunda a terra e não volta em forma de vapor, sem antes ter feito fecundar a terra, assim diz o Senhor, a minha palavra. Ela não passa pelas orelhas sem antes ter deixado alguma coisa para fecundar e produzir frutos no coração de quem ouve. Aqui está então a missão da igreja, que, como eu já disse, é missão de todos nós, os nossos legítimos pastores, que são o Santo Padre, pastor da Igreja Universal, Igreja Católica, os nossos bispos, os nossos párocos, as nossas lideranças. Eles possuem, pois, assim, um papel primordial no sentido da coordenação, da organização, do direcionamento, mas a contribuição e a participação deve ser de todos, conforme eu já expliquei na carteirinha do batizado, tem o item que ele não presta atenção, dizendo que ele é um missionário. Por isso, meus irmãos e irmãs, uma das propostas do tempo santo do Advento é nós nos dirigirmos a pessoas distantes, é nós formarmos um grupo para rezar, é para nós, enfim, interessarmos outras pessoas a respeito da fé, sobretudo num tempo assim tão propício, que mexe com os nossos corações, como é o tempo santo do Natal. No Natal, ninguém fica indiferente, todo mundo se move, se comove, porque o Natal amolece o nosso coração. E que este amolecimento, que é obra do Espírito Santo, possa propiciar a muitos de nossos irmãos e irmãs fortalecerem-se na fidelidade à fé ou retornarem, se este for o caso. O Espírito Santo, a Virgem Maria, nos ajudem, pois, nesta missão de discípulos missionários do Reino de Deus. Um instante de silêncio para que possamos interiorizar a palavra de Deus.